Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Camila, este é o canal Brasileirices e esse vídeo vai ficar longo, eu já sei que vai ser grande, porque eu vou falar para vocês 25 expressões com o verbo dar. É muita expressão, eu sei, eu exagerei um pouquinho, mas tem muitas outras e durante a minha pesquisa para fazer esse vídeo eu queria falar o máximo possível. Então vamos lá, respira fundo, senta num lugar confortável, porque a gente vai ver 25 expressões com o verbo dar. Vamos lá? Mas antes de realmente começar, acho que é importante a gente ver o que significa o verbo dar. Se você procura o verbo dar no dicionário, lá também tem várias possibilidades, né? É um verbo bastante amplo, ele pode significar várias coisas. O significado mais comum é no sentido de oferecer alguma coisa, ou, por exemplo, oferecer algo como um presente. Como na frase, eu dei uma blusa de presente para a Fernanda. Então, esse é o caso mais típico do verbo dar. Oferecer algo, dar uma gorjeta para o garçom, por exemplo, dar um conselho para alguém. Então, é algo nesse sentido. Obviamente, também existe um outro sentido do verbo dar, bastante informal, que significa transar. Então, esses são alguns dos sentidos do verbo sozinho. E a partir de agora, então, eu vou falar expressões para vocês com o verbo dar. Eu vou começar, a expressão número 1 é o dar para, uma expressão que tem várias possibilidades, só essa expressão já tem várias possibilidades. A primeira é justamente para falar sobre uma possibilidade. Como na frase, dá para você lavar a louça, esse dá pra, né? Contraído oralmente, a gente coloca só o pra. Dá pra você, ou o para, se você quiser ser menos informal. Esse dá para, a gente fala o tempo inteiro no Brasil, para perguntar se você pode fazer aquela coisa, se isso é uma possibilidade. Dá pra você lavar a louça? Dá pra você me dar uma carona? Dá pra você me ajudar com esse problema? Então, essa é uma expressão bastante útil, essas duas palavrinhas aqui junto com o verbo depois. Nós também podemos usar a expressão dar para falar quando algo é suficiente. Como assim? Eu só tenho R$100. Você acha que dá para fazer as compras do mês no supermercado? Tem uma notícia para você, infelizmente não dá. Não é suficiente, principalmente nesses momentos atuais no Brasil. Não é suficiente. Então, tem também essa possibilidade. Assim como a terceira dessa expressãozinha, dar para, que é a localização. A vista do apartamento dá para a praia. Então, é uma localização. Eu abro a minha janela e a minha vista, ela dá para a praia. No caso, agora dá para a piscina do meu vizinho. Não é a minha, não tenho piscina. Mas tudo bem. Então, vamos lá. Esse foi o primeiro caso, né? Dar para. Agora, eu vou mostrar para vocês a número 2, que é dar um cano ou dar um bolo. E antes de começar essa expressão, eu quero lembrar vocês qual é o contrário de dar nesse contexto. Dar é fazer a ação e receber a ação é o verbo levar. Então, essa expressão que é dar um cano ou também dar um bolo é quando você vai frustrar ou decepcionar alguém. Também pode ser usado para cancelar um compromisso. Na verdade, esse segundo uso é ainda mais frequente. Então, ela me deu um cano ontem à noite. Ela me deu um cano é porque ela não foi para o evento, para o compromisso. O contrário, eu levei um cano, eu levei um bolo. Então, aqui também é muito importante vocês se lembrarem desse verbo. Assim como a expressão número 3, que é dar um fora.
Dar um fora, basicamente, é rejeitar um parceiro amoroso. Como na frase, a Patrícia deu um fora no Marcos durante a festa. Ela falou não para ele. Tchau, não quero. Qual seria o contrário se a Patrícia que tivesse recebido essa ação? A Patrícia levou um fora do Marcos. Então, atenção com esse caminho que tem ida e volta. Ai, meu Deus. Bom, vamos ainda nesse ambiente de relacionamentos. Eu tenho a expressão número 4, que é dar em cima. Dar em cima pode ser paquerar ou flertar. Aquela menina deu em cima de mim. Ela flertou comigo ali durante a festinha. Dar em cima, tá bom? O número 5, a expressão número 5 é dar-se bem ou, o contrário, dar-se mal. E aqui a gente precisa do pronome para fazer frases como, por exemplo, a Maria se deu bem no jogo, ganhou todas as partidas. O que significa, então, dar-se bem é ter sucesso, ter sorte. E dar-se mal é o contrário, fracasso, né? Azar. Então, ela se deu bem no jogo. Ela ganhou todas as partidas. Eu me dei bem, ela se deu bem, nós nos demos bem, etc. Número 6 de hoje é dar uma olhada ou dar uma olhadinha, que é só olhar rapidamente, quando você não olha com tanta atenção até mesmo. E uma frase que a gente fala muito quando nós entramos em uma loja, por exemplo, e a gente não vai comprar nada, a gente tá ali só olhando. O vendedor pode chegar até você e perguntar o que deseja, precisa de ajuda, e é muito comum um brasileiro falar: estou apenas dando uma olhadinha. Isso significa que eu não vou comprar nada, eu tô ali só olhando as novidades, olhando os produtos. E essa expressão de dar uma olhada, a gente consegue fazer com vários verbos. É possível fazer dar uma melhorada. Quando a pessoa estava um pouco doente, agora ela melhorou um pouco. Ele deu uma melhorada. E com muitos outros verbos. A gente só precisa pegar o verbo e colocar no particípio. Dar uma, e é sempre assim, dar uma e o verbo. Por exemplo, dar uma trabalhada. Você trabalhou hoje, Camila? Eu dei uma trabalhadinha. Ou eu dei uma trabalhada. Eu trabalhei um pouco ali no meio do dia. Dar uma chorada, chorar. Então, a gente pode construir diversas e diversas expressões a partir dessa estrutura. Dar uma e o verbo, tá bom? Assim como o número 7, que segue a mesma estrutura, que é dar uma passada. Ou dar um pulo. Dar uma passada ou dar um pulo seria ir rapidamente para algum lugar. Outro clássico brasileiro. Eu vou tentar dar uma passada no aniversário da minha prima. Eu vou tentar dar uma passadinha no aniversário. Bom, eu como brasileira posso falar para vocês, se alguém te falar isso, a probabilidade dessa pessoa ir até o seu aniversário, o seu evento, é bastante baixa. Brasileiro não sabe falar não, né, gente? Então, eu vou tentar dar uma passadinha no fim da festa. Essa pessoa não vai não, tá? É só que a gente não sabe falar não. Mas é isso. Ou dar um pulo, dar um pulinho, e todas essas variações. O número 8 é dar parabéns. Na verdade, eu selecionei essa frase porque ela significa basicamente felicitar por algo que aconteceu, né? Um amigo teve uma grande conquista, uma grande vitória, foi promovido no trabalho, se casou, então você vai dar parabéns para ele. E basicamente é o que a gente mais usa para dar parabéns pelo aniversário de alguém, né? Então é comum você fazer uma pergunta do tipo: você deu parabéns para sua tia? Né? Por contexto, a gente entende que hoje é aniversário da tia. E eu pergunto: você deu parabéns? Ou seja, você ligou, mandou uma mensagem para felicitar a sua tia? Então, essa é a expressão.
O parabéns é o que a gente mais fala, né? Quando é aniversário de alguém. Parabéns, feliz aniversário. Então, essa é a expressão, dar parabéns. A número 9, provavelmente vocês conhecem, que é dar uma mão ou uma mãozinha. Acho que essa expressão tem em várias línguas, né? Ajudar. Você pode me dar uma mãozinha na cozinha? Você pode me ajudar um pouquinho aqui na cozinha? Cozinhando, lavando as coisas. Você pode me dar uma ajudinha, uma mãozinha? Número 10 é dar uma volta ou uma voltinha. Vocês já perceberam que a gente coloca o diminutivo em tudo, né? Volta, voltinha, tem um pouco essa ideia de enfatizar, o diminutivo tem muito essa ideia de enfatizar, e dar uma voltinha, uma volta teoricamente um pouco mais rápida. Assim como a outra expressão de dar um pulo, dar um pulinho é como se fosse uma passada mais rápida naquele local, né? Mas dar uma voltinha é passear, e aí, como eu sou uma pessoa de São Paulo, aqui em São Paulo tem uma expressão bastante comum que é dar um rolê. Então, em São Paulo a gente fala assim, eu vou dar um rolê no centro, por exemplo. Eu vou passear no centro da cidade. E vamos dar uma volta pela orla da praia? Vamos passear, vamos dar uma voltinha ali na orla da praia? Número 11 é dar um jeito. Dar um jeito é resolver um problema ou organizar algo. Vocês já sabem que existem muitas expressões com a palavra jeito. Tem vídeo aqui no canal, post no blog. E essa é uma delas. Dar um jeito, por exemplo, você precisa dar um jeito nesse quarto. Está uma bagunça. Organizar, resolver esse problema aqui. Número 12 é dar para trás. Oh, coisa triste. Dar para trás é desistir de algo. Como, por exemplo, minha família deu para trás e não vamos viajar mais. Eles desistiram da viagem, eles deram para trás. Bora que ainda tem mais um monte de expressão. A número 13 é dar à luz, com crase nesse A, porque é entregar um filho à luz. Para a luz. O que é isso? Entregar um filho para a luz? É quando nasce um bebê, não é mesmo? Juliana vai dar à luz em março. Ou seja, o bebê da Juliana vai nascer em março. Ela vai dar à luz. Uma expressão bem poderosa, né? Número 14 é não dar em nada. E aqui eu chamo a atenção para essa dupla negativa, uma coisa super comum em português, como por exemplo na frase não tem ninguém aqui, não e ninguém na mesma frase, isso faz total sentido em português. E na frase não dar em nada, essa expressão significa quando nada vai mudar, não vai acontecer nada, não vai ter nenhuma mudança. Ficamos a tarde toda esperando na fila, mas não deu em nada, tivemos que voltar para casa. Perdi meu tempo ali, horas e horas na fila, esperando uma mudança, por exemplo, mas nada aconteceu. Eu fiquei à toa naquele local, naquela fila, não deu em nada, nada mudou, nada aconteceu. Parecido, né, mesmo universo, a número 15, que é dar no mesmo. Dar no mesmo, a gente até faz isso aqui, né? Ah, deu no mesmo. É a mesma coisa. Tem vídeo recente aqui no canal com expressões com a palavra mesmo. E essa expressão está lá. Então, dar no mesmo é a mesma coisa. Não importa. É igual. Dá no mesmo. Não importa se vamos de ônibus ou de metrô. Vai dar no mesmo. É igual. É o mesmo tempo, o mesmo preço, a mesma distância. Dá no mesmo. Então, você escolhe. O que você prefere? Metrô ou ônibus? Ai, eu sempre prefiro metrô. Acho bem melhor. 16 é dar de cara com alguém, que é encontrar alguém por acaso. É algo não planejado. Eu não estava planejando encontrar aquela pessoa ali e eu dei de cara com ela. Também poderia ser um objeto, né? Aí já, pá, eu dei de cara com a parede. Pá, dei de cara com a parede. Mas nesse sentido de encontrar alguém por acaso,
essa trágica história. Saí para tomar um café quando dei de cara com o meu chefe. Eu não deveria estar ali tomando meu cafezinho. Não fiz muito bem, o chefe me viu. Ai, que problemão. Eu dei de cara com o meu chefe. Número 17 é dar uma festa. Eu escolhi essa expressão porque eu sei que em inglês, por exemplo, não é o verbo dar, nesse sentido de oferecer uma festa. Para nós faz sentido, já que eu falei para vocês que dar é basicamente oferecer. Então, vamos dar uma festa no próximo sábado à noite. Você vai? Nós vamos oferecer, nós vamos fazer uma festa no sábado à noite. Número 18, eu adoro essa expressão, eu acho ela fofa, que é dar tilt. Deu tilt. Uma palavra do inglês que a gente aportuguesou. Basicamente é uma expressão que a gente usa para mostrar que alguma coisa não deu certo. Ou seja, algo deu errado, algo está com algum defeito. O meu celular deu tilt. Meu celular deu tilt e agora não liga mais. Ele deu um problema, ele deu um tilt. Obviamente eu tô dando um exemplo para algo eletrônico, né? Para uma máquina. Mas a gente também usaria para nós. Eu dei tilt. Quando você fica assim, meio sem reação. Você tem um apagão, um problema de saúde. Você deu um tilt. Hoje em dia, eu acho que uma expressão também muito utilizada é dar uma bugada ou um bug, que vem do bug do inglês, quando tem algum defeito, algum problema. É basicamente a mesma ideia. Então, o meu celular bugou, ele deu uma bugada, seria a mesma ideia de dar um tilt. Número 19, estamos quase chegando ao final, é dar pitaco. Essa palavra é muito legal também, dar um pitaco ou dar pitaco. É quando você dá uma opinião, mas aquela opinião que ninguém te perguntou. Ai, meu Deus, dar uma opinião sem que alguém tenha te perguntado. Como na frase, ele adora dar pitaco sobre o meu trabalho. Ninguém perguntou a opinião desse cara, mas ele adora dar pitaco sobre o que eu deveria fazer, o que eu tô fazendo de errado, etc. Ai, muito chato isso. Número 20 é dar um toque. Dar um toque é avisar ou até mesmo aconselhar alguém. Um exemplo com esse sentido de avisar é: você pode me dar um toque quando for meio-dia? Você pode me avisar quando for meio-dia? Você pode me dar um toque? E no sentido de conselho, dar um conselho para alguém sei lá, você precisa dar um toque para sua melhor amiga, porque ela tá tendo uma atitude que não é muito positiva. Então, seria legal se você desse um toque para ela. A número 21 é dar uma de. E aí você completa a frase com o que você quer dizer. Porque dar uma de é fazer-se de, ou seja, se disfarçar, fingir que você é alguma coisa que você não é. Como na frase, ele deu uma de forte, mas é tudo teatro. Tudo teatro aqui é fingimento, não é realidade, não é verdade. E ele deu uma de forte é porque aquela pessoa ela não é forte, geralmente, mas ela deu uma de forte, né? Outros exemplos, ela deu uma de simpática, mas ela não é simpática não, essa menina não é simpática. Ele deu uma de macho, mas ele não é macho, ele não é desse jeito. Enfim, você pode completar com o que você quiser essa frase. Número 22 é dar de bandeja. Também poderia ser entregar de bandeja, mais um com esse sentido de oferecer. Dar de bandeja é dar alguma coisa para alguém com grande facilidade, né? Você está com a bandeja aqui, você só entrega para a pessoa e já tá tudo na mão dela, tudo certinho. Inclusive agora eu me lembrei que um sinônimo para essa expressão é dar de mão beijada, que é a mesma ideia. Ou seja, meu irmão não se esforça e sempre quer tudo de bandeja. Não quer fazer força nenhuma, esse bonito aqui. Quer tudo na mão, tudo fácil. Ele quer tudo de bandeja. 23 é dar um gelo.
que é ignorar alguém, como na frase, eu dei um gelo naquele cara que não parava de dar em cima de mim. Opa, conectei com outra expressão lá do começo desse vídeo, né? Aquela situação de que eu tô na festa, vem alguém dar em cima de mim, lembram-se, né? Flertar. E eu dou um gelo, ignoro. 24 é dar as caras, que é o mesmo que aparecer, como na frase, depois de quase 2 anos, finalmente eu dei as caras na casa da minha família. Essa expressão a gente usa bastante para aquela pessoa que você não vê há muito tempo, né? Aquela ideia de, nossa, finalmente você deu as caras. Finalmente você apareceu. Então, muita gente está nessa situação por causa da pandemia, né? Ficar muito tempo sem ver alguém. Finalmente deu as caras. E o número 25, encerro esse vídeo com ela, que é dar no pé. O que é dar no pé? É ir embora. Por isso que é a última da lista. Sair. Vou dar no pé. O que é vou dar no pé? Vou sair, vou embora. Já deu a minha hora. Então, tchau. Eu vou dar no pé. Eu sei que foram muitas expressões hoje. É difícil, né, quando é uma lista com várias dessas coisas, mas talvez vocês já conhecessem muitas delas. Mas eu espero que tenha ajudado vocês, que vocês tenham aprendido alguma dessas 25, pelo menos. E a gente se vê lá no Instagram do canal, @canalbrasileirices. Sigam a página lá no Facebook também, curtam a página. E aqui embaixo na descrição do vídeo tem links dos meus materiais de português para estrangeiros. Muito obrigada, até o próximo vídeo, se inscreva aqui no canal Brasileirices. Tchau!